Olá a todos, você está no canal Queen of Fire e hoje eu venho com uma nova leitura para vocês. Eu optei hoje por novamente abordar uma leitura mais focada sobre o autoconhecimento, sobre nossas atitudes diante a vida, uma autoanálise sobre nós mesmos. Então vamos lá, né? Eu vou procurar saber então como que você se encontra diante dos planos da vida, né? Está aprendendo a evoluir? O que você precisa aprender para evoluir nas áreas da vida? Então, mentalize essa questão e faça a sua escolha entre essas duas opções que eu deixei aqui. Veja qual ressoa mais com a sua energia, se concentre e faça a sua escolha, seja pelo cristal ou seja pelo tarô. Então aqui a opção número 1, a opção da pedra ágata rosa com Shadowscapes Tarot. E a segunda opção, a pedra hematita com Tarot of the Divine. Então mentalizem com calma, se concentrem e façam a sua escolha. Já escolheram? Se ainda não escolheu, pause o vídeo, escolha com calma e depois avance até a opção desejada. Eu vou dar sequência então com a opção número 1. E lembrando sempre que são leituras gerais e coletivas, pode ou não fazer sentido para você, tá? Sempre vamos lembrar disso. Então vamos lá com a ágata rosa. Vou tirar aqui 20 tarô, 9 cartas. Pensem, vamos saber aqui sobre os planos de vida dos consulentes que escolheram a opção número 1, pedra ágata rosa. Mentalizem para os consulentes que escolheram a opção número 1, pedra ágata rosa. Vou tirar 9 cartas, 3 para cada área. Então, e o que você precisa aprender sobre o seu plano material? Mentalizem aí o que o consulente da opção número 1 precisa aprender sobre o plano material. O que o consulente da opção número 1 precisa aprender sobre o plano sentimental? E o que o consulente da opção número 1 precisa aprender sobre a vida no geral? Eita, caiu aqui, peraí. Vamos lá. Esse tarô, ele tem as imagens pequenas, né? Para interpretar às vezes. Então, lá, inicialmente, fala do que você precisa aprender sobre o plano material. Saíram 2 cartas aqui do naipe de espadas, que fala muito da mente. E junto com o arcano maior do carro. Talvez, então, você trabalhe muito com o racional, ou melhor, tá falando da área do material, né?
mas é uma pessoa que pensa demais, racionaliza demais. E a necessidade aqui, você precisa aprender a tomar as rédeas, o direcionamento da sua vida. Talvez seja uma pessoa que não esteja focando, conduzindo, né, para o que você quer de maneira objetiva. E aí peque um pouco, às vezes, por imaturidade e acaba se sentindo frustrado, magoado, seja com o que for. Então pede aqui um direcionamento. Pode ser uma pessoa que esteja um pouco perdida, um pouco parada. Então o que pede? Que você siga, conduza. A carta do carro fala de conduzir, seguir em frente, e em rumo o que daqui? Da prosperidade, do plano material, né? Uma pessoa com direcionamento, foco. Que temos aqui duas cartas de espadas que falam da mente, que às vezes pode nos sabotar. Né? E um pajem de espadas vem com um jovem que ele é muito curioso. Então talvez você precise sim conduzir, se mover, buscar mais, demonstrar interesse pelas coisas, buscar mais interesse, ser mais minucioso, porque além de ser, mesmo que seja uma carta que fala de um pajem, que são figuras imaturas, mas esse pajem específico, ele fala de notícias, né, de comunicação e também dessa curiosidade, dessa audácia de uma pessoa assim. Então eu acho que falta um tanto de ousadia, de condução, de ir em frente, seja o que for aqui, né, ir em frente de maneira correta, focando sempre, né, na maneira correta. Que aqui não esquecendo que saem 3 de espadas, uma carta de sofrimento, de traição. Então, o foco aqui é tomar a condução da sua vida, buscar saber melhor, né, para onde e como fazer as coisas, se empenhar, se comunicar melhor, porque o pajem, eles são mensageiros e ele é muito comunicativo. E também observar, né, que tipo de comunicação é essa, que às vezes enfia os pés pelas mãos. Já no lado, o que você precisa aprender no plano sentimental, nós temos energias aqui de pessoas que falam de emoções. Mesmo estando aqui no lado sentimental, vem uma carta que começa já com 5 de espadas. Pode ser que haja aí um certo excesso de medo de perda de algo. Alguém pode se sentir muito ameaçado, tem medo de ser passado para trás, de ser enganado. Você precisa compartilhar mais sentimentos. Saber se é uma pessoa nutridora, como fala aqui a Imperatriz. Alguém que transmita essa confiança, o que a Imperatriz é? Ela é tudo de positivo. For falar da esposa, a mãe, uma pessoa que esbanja o quê? Fertilidade, criatividade, sensualidade. Então, o que você precisa aprender, talvez usar esses artifícios, né, que pede a carta da Imperatriz, que fala de tudo isso. Às vezes tem aqui um excesso, então, de uma desconfiança, seja por qualquer comportamento, e aí haja necessidade, então, de agir com maturidade, com uma pessoa, então, que tem esses requisitos, cuidar também, a Imperatriz fala também de autoestima, de autos cuidados, uma pessoa, talvez, então, priorize-se, cuide mais de você e saiba te reconhecer, ter uma autoestima, seu valor próprio, né? Não se submetendo a situações de algo que alguém sai humilhado aqui numa situação. Essa carta fala disso. Então, pode ser pessoa que talvez ela submeta a uma situação dessa para se manter ali numa relação, o que quer que seja com alguém, mas
A Imperatriz, ela fala justamente de autocuidado também, de empoderamento. E saber, aqui vem um 8 de copas, acredito que chama atenção para você saber quando tem que ir embora, abandonar, sair. Mesmo tendo isso, saber avaliar. Porque eu acho que, acredito com o peso dessas cartas aqui ao lado, eu acho que é o discernimento que tem que ter dessa autovalorização. De, na situação, saber dar as costas, seguir outro caminho quando é preciso. Quando é preciso. Quando não é reconhecido, quando não é valorizado. Né? O que você precisa aqui aprender para a sua vida, sobre a vida? Talvez você precisa ter mais atitude, ser uma pessoa que seja mais espontânea, que seja mais... Não é tão positivo falar impulsiva, não é, né? A gente chama atenção para isso, mas ter esse ímpeto, ter esse start das coisas, ter uma empolgação, porque saímos aqui com cartas de paus, todas elas aqui são cartas do naipe de fogo, que fala de intensidade, de ação. Então, o que você precisa aprender sobre a vida é ter esse vigor que o naipe de paus traz, que é essa intensidade de sentimentos, é o posicionamento, não é o esperar, ficar esperando. Já vemos aí um ás de paus que fala daquele início empolgante de algo, que até fala das borboletas no estômago. Então, aquela renovação, acredito, de energia, de sentimento aqui. Trazido com 8 de paus, com outra carta a carta mais rápida do tarô, fala de mensagens trocadas, comunicação a longa distância. Então, acredito que é um movimento que exige aqui, que você precisa aprender da sua vida, você tomar uma atitude mesmo, ir atrás, ter esse fogo que essas cartas pedem. E por quê? Justamente vem um rei de paus aqui, o rei de paus dos reis, ele é o mais decidido, é uma pessoa determinada, é uma pessoa que não espera as coisas acontecerem, né? Tem um temperamento já de ação, um bom comunicador também, uma pessoa que sabe se expressar. Então, acredito, no geral, que talvez você tenha que trabalhar tanto a comunicação, desde lá do começo, fala-se isso, ter mais objetivo, sabe? Uma pessoa que tenha mais impulso, atitude, essa é a palavra. Atitude, mais atitude, autovalorização, atitude mesmo para começar as coisas, tomar o direcionamento, ou até mesmo ver quando não tem que ser deixado para trás e seguir outro caminho. Tá? Então, aqui, diante dessa leitura que fala um pouco sobre o reflexo dos nossos comportamentos, espero que você tenha entendido, tá? Que eu acredito no geral que há necessidade então desse movimento, da empolgação, de buscar essa vontade pelas coisas que o naipe de fogo traz. E junto com uma imperatriz aqui, que é uma mulher empoderada, né? Então é isso. Espero que tenha dado para entender. Vamos lá para a segunda opção, então. Segunda opção. Opa. Peraí, Matita. Vamos lá. Mesma maneira, pedir para vocês mentalizarem. Vamos saber aqui o que vocês têm que aprender sobre essas áreas da vida. Que questões aqui? Consulente que escolheu a opção número 2, pedra e matita. Tem que aprender sobre quais questões aqui das áreas da vida que o consulente que escolheu a opção número 2 tem que aprender, hein? Tarô, nos fale aqui. Mentalizem aí. Vamos tirar as cartas.
Então, o que você pode aprender sobre o seu plano material? O que o consulente da opção número 2 pode aprender sobre o plano material? O que o consulente da opção número 2 precisa aprender sobre o plano sentimental? O que o consulente da opção número 2 precisa aprender sobre a vida? Espero que esteja dando para enxergar. Vamos lá. De início, então, já fala aí o que... Vamos lá, as 3 cartas aqui, falando da área material, o que é a necessidade de você aprender. Já de início, nós vemos aqui um trabalho em equipe, em algo, né? Muita energia ali de mais pessoas. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha dificuldade de compartilhar, de desenvolver atividades com outras pessoas, ou às vezes de pedir ajuda, auxílio, ou auxiliar alguém, né? Então, nós vemos o 3 de ouros, então pode ser uma necessidade que você tem de saber trabalhar em grupo, compartilhar seus conhecimentos, o que for. Também precisa ter foco, porque aqui nós vemos um 7 de copas, a carta da pessoa que fica perdida nas opções, talvez não foca muito nas coisas, aquela pessoa que quer tudo, mas no fim não tem nada, porque quer abraçar o mundo. Então, a necessidade de uma pessoa, eu vejo aqui no total, como a gente fala do você tem que aprender, é uma pessoa que tem que compartilhar mais as coisas. Tanto que, como atividade em grupo desenvolvida, aqui é uma pessoa que tem muitas opções, às vezes você quer abraçar todas, quer tudo demandar para você. E a necessidade de compartilhar essas tarefas ou o que quer que seja aqui. E aqui vem um 4 de paus que fala de estrutura, de compartilhar também, de compartilhar, enfim, essa carta. Então, é uma pessoa que eu acho que há necessidade de você saber fazer isso, compartilhar com o outro, com as pessoas da qual você trabalha, ou até mesmo, né, com cônjuge, com alguém aí, talvez você divida preocupações também, preocupações financeiras, o que for aí. Então, há a necessidade de saber dosar isso, compartilhar com as pessoas as tarefas, as atividades, ou as preocupações, as ideias, o que for. Saber trabalhar isso, tá? Já na área do plano sentimental, você precisa, olha, novamente, aqui, então, no geral, quando a gente vê aqui, é uma pessoa um tanto. Você está mostrando uma energia bem, uma pessoa muito. Tanto na área sentimental como na material, no geral, a gente olha de. Assim, no geral, parece uma pessoa um tanto apegada. Cuidado com a avareza. A avareza às vezes não fala literalmente de uma pessoa que é mão de vaca, não, mesquinha. Mas também ela é mesquinha, sim, às vezes com sentimentos. Ela não revela nada, não esboça, fica ali. Por quê? Então, no plano sentimental, a necessidade de uma pessoa se libertar mais as coisas. Por que eu falo isso? Que aqui vem a carta da morte e aqui vem a carta do 4 de ouros, que é uma pessoa que é pagadas as moedas. Então, há necessidade de liberar-se uma pessoa que consiga transformar isso, deixar ir o que seja, ou se não ser tão apegada, controladora, o que seja.
Por mais que aqui, olha, no meio, vemos aí uma carta da escassez, da doação desequilibrada. E um doa mais que o outro. Tem alguém que não se dedica o tanto. Talvez você seja um tanto avarento nos sentimentos mesmo. E a pessoa, em vez de estar mais, um investe mais do que o outro. Sente desigualdade. Então, a necessidade de liberar pode ser alguém que também que tenha, se acha, tenha posse pelas pessoas, por algo, muito controlador. Tá? Mas ao mesmo tempo não tem a dedicação da qual exige tanto. Então tem um desequilíbrio aqui. Tem um desequilíbrio. Agora, o que você deve aprender sobre a vida? Então, aqui no geral vem 3 cartas um tantinho conflituosas, né? Já no meio logo tem um diabo aqui. Lembra que eu falei que tá uma energia de apego, uma energia de uma pessoa muito, às vezes, densa, apegada ao que seja. Então, no geral mesmo, demonstra uma pessoa apegada. E a carta do diabo fala dessa situação de aprisionamento, que às vezes, então, a energia não flui porque ela traz essa densidade junto. Né? Então, ela acaba não fluindo o que quer que seja. Uma pessoa também muito, às vezes, apegada ao ego, né, ao bel prazer, mas no geral. Então, cuidado com os pensamentos obsessivos, comportamentos manipuladores, controladores demais. Pelo perfil, parece uma pessoa um tanto controladora, quer manter as rédeas sobre ela. E aí reluta muito, hein? Às vezes é muito reativa com isso, e um tanto impulsiva. Então, há necessidade de ter um equilíbrio, buscar o equilíbrio aqui para liberar o que quer que seja, não ser uma pessoa tão controladora, tão às vezes apegada ao ego, ao bel prazer, ou ao que seja, é meu, a posse. Nós vemos aqui, ó, 2 cartas que mencionam isso. Ao mesmo tempo que você tem essa posse, tem uma desigualdade, viu? De não ter a retribuição da qual você exige. E uma pessoa um tanto impulsiva, então, que age sobre o calor da emoção, com imaturidade, sem questionar ou pensar muito, ou volúvel, muito volúvel às vezes. Então, aqui chamam vários pontos de atenção para ser trabalhado. Na área material, ó, não consegue compartilhar as coisas. Na área sentimental, também uma pessoa que com dificuldade de compartilhar os sentimentos, o que for, e de liberar, de ter essa liberação, de ser recíproco. E aqui também fala, aqui a densidade dos pensamentos e sentimentos aqui de novo, como na vida, como você precisa aprender. Você precisa aprender a liberar, ser uma pessoa, né, mais leve, porque aqui não tá nada de leve. Tem muita relutância para o que quer que seja, uma pessoa que se mostra, às vezes, hostil e imatura nas atitudes, comportamentos, que traz uma sensação de volúvel, de muito inconstante. Que a gente tem aqui o pajem de paus, a figura mais matura, vamos dizer. Os pajens são, mas o pajem de paus em específico, ele é mais agravado. Tá? Então, há necessidade de ter uma liberação aqui, seja do que for, desses pensamentos ou comportamentos que são repetitivos, obsessivos, que trazem sensação de aprisionamento, de densidade, de peso para a sua vida no geral. Tá? Um tanto egoísta soando, às vezes. Então, aqui há uma sensação de egoísmo, de apego, ter que liberar aqui, e de parar tanta resistência. Fazendo as coisas assim, quando do seu interesse. Lembra lá do início, já está apontando uma dificuldade de se preocupar com o outro, de lidar, compartilhar. Aqui também, desequilíbrio. Então vamos trabalhar isso. Muitas coisas aqui para trabalhar aqui. Tá bom, pessoal? Essa foi a leitura da opção número 2. Espero que tenha feito sentido para vocês. Se não, desconsiderem. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Peço que deixe o like.
compartilhe o vídeo e nos vemos então na próxima leitura, tá bom? Tchau!